Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Olá, deixa a Ana entrar aqui. Entrou? Oi, Oi, Carla, Ana. tudo Tudo certo? bom? Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Então tá bom, tudo jóia. Então, hoje aqui, nosso objetivo é a gente contar um pouquinho. Nós duas, a gente que fez, na verdade, tem a formação na mesma escola, então a gente tem as mesmas bases, né? Olha os coraçõezinhos chegando aqui. Então, eu acho muito legal a gente dividir um pouquinho, né, da nossa perspectiva, dividir um pouquinho daquilo que a gente, como que é o nosso trabalho, né, e o que que a gente faz? O que que a gente faz para ajudar as pessoas, né, Ana? O que faz um health coach, O né? que faz o Health Coach? Tem muita gente que não sabe, né? Então, eu acho que Uhum. é bem legal a gente começar explicando realmente assim, o que que é, né? O que que a gente faz, né? Por onde a gente começa. Então, isso é muito Sim. legal. Para quem, então, assim, eu sou Carla Rigg, para quem né, tá acostumada com o perfil da Ana. Ana Tavella, para quem está acostumada com o meu perfil. Nós estudamos na mesma instituição, então a gente divide os mesmos conceitos. E hoje a gente está aqui para contar para vocês, então, um pouquinho do que a gente faz e como a gente trabalha, tá bom? Então tá. Gente, Ana, e aí fala para mim, não é também uma das coisas que as pessoas te perguntam, né? As pessoas que não estão acostumadas, né? O que que é um health coach, né? O que que a gente faz, né? De que forma Sim. que a gente ajuda as pessoas, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal quando eu converso com as pessoas e elas me perguntam, eu acho o seguinte, para as pessoas entenderem, um health coach, a gente vai cuidar de você, na verdade, entender o porquê que você está em desequilíbrio. O que está te impedindo de alcançar sua meta de saúde, né? O que está acontecendo nesse momento? Porque, em termos básicos, todo mundo sabe o que precisa fazer para ser saudável, né? Todo mundo sabe que precisa comer mais vegetais, que precisa fazer exercício e tudo mais. Mas por que que você não está fazendo isso, né? De que forma? O que que está te impedindo? Você tem um desequilíbrio hormonal, você tem um desequilíbrio alimentar, você tem uma questão emocional, enfim. Eu acho que essa é a grande sacada do Health Coach, a gente olhar para você realmente dentro da sua rotina, dentro da sua bioindividualidade, né, dentro de como que está realmente a sua saúde e cuidar de você de uma forma individualizada, né? A gente vê exatamente o que que você está precisando para atingir os seus objetivos. A gente lida muito com essa questão de objetivos, né? Da onde você está e aonde você quer chegar, né? Então, isso eu acho que Exatamente. é uma coisa bem bacana. Mas, enfim, é isso. A gente vai cuidar de você com relação aos seus objetivos de saúde de forma personalizada. Eu acho que Uhum. esse é o grande diferencial, né? Exatamente. E isso de levar do ponto A ao ponto B depende também de onde você está no degrau nessa escada, nessa Exato, jornada de ser saudável. Tem pessoas que estão em degraus mais avançados e tem pessoas que estão ali no começo, não sabem nem por onde começar. exato. Então, o papel do Health Coach fundamental é você entender o contexto daquela pessoa e Isso. quais são as ferramentas que ela pode utilizar para ela evoluir do Exato. ponto de vista de saúde. Exato, exatamente. Que uma pessoa pode estar num estado crônico de inflamação digestiva ou ter uma constipação crônica, enfim, outra pessoa realmente não sabe nem fazer um prato balanceado, né? Ela não sabe de repente como que ela consegue efetivamente incluir todos os nutrientes e tudo mais. Então, o nosso papel é esse, né? Olhar aquela pessoa como um ser único e de que forma que a gente consegue cuidar para que ela fique mais saudável e atinja o objetivo dela, né? Sim, esse é um facilitador, né, cara? Exato. Ana, agora, olha, fala para as pessoas então um pouquinho da nossa formação, que eu acho legal para as pessoas saberem também. Né? Sim, como a Carla falou, nós nos formamos na mesma escola, que é o Institute for Integrative Nutrition, que fica em Nova York. É um curso de 1 ano de duração, onde nós estudamos mais de 100 teorias nutricionais
e muitas pessoas relevantes na área da nutrição, e não só da nutrição, mas também da medicina funcional, da psicologia, enfim, tem um monte de speakers que falam de diferentes, não tem uma vertente única, né? Porque a nutrição tem muito isso, ou é o veganismo, ou é carnívoro, ou é paleo, ou é keto. E, na verdade, nessa escola, nós temos um pouco de tudo. E isso é legal porque você consegue ser exposto a diferentes vertentes dentro da nutrição integrativa e você vai se aprofundar naquela que você se identifica mais. Então, isso é muito legal. Essa escola tem o curso online. Você não precisa ser da área de saúde para você participar, fazer o curso, se inscrever. O que também é muito legal, porque eu tinha um preconceito, né, por ser da área de saúde, com pessoas que entravam na área de saúde e não eram, né, não tinham feito lá uma faculdade. Mas aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu percebo que outros quesitos são importantes, como a sua história de vida, por exemplo. Exato. Então, na escola, tem muitas pessoas que têm, por mais que tenham uma formação, como é o seu caso, é advogada, ou tenha arquitetura como formação, você tem uma história de vida e ninguém tira isso de você. Exato. E ligada à nutrição, ligada a questões fisiológicas específicas, que na verdade o teu caminho veio, digamos assim, com estes estudos e com este conteúdo por um longo período de tempo, então. Exatamente. E às vezes uma história pessoal ela tem muito mais força do que apenas um conhecimento técnico, que também é importante. Mas dentro do contexto de health coaching, que você é um suporte para a saúde daquele paciente, dentro de uma equipe multidisciplinar, eu acho que casa muito bem. Então, isso é o legal do IIN, onde nós nos formamos em Nova York, e é uma escola que forma 10 mil health coaches ao ano. Então, é muito grande e tem algumas especializações, como saúde hormonal, saúde intestinal. Exato. Então, é uma escola, assim, bem interessante. Eu gosto muito da forma aberta que coloca isso pra gente. É isso mesmo, Ana, porque eu acho que, assim, nutrição hoje em dia é uma das, digamos assim, é a coisa mais contraditória que existe, né? Porque hoje você tem realmente como se fosse assim, uma dieta da moda que fala, olha, coma isso, faça isso. E não amanhã ser, você tem... nutrição é ciência, não Exato. E aí, daqui a pouco, você tem toda uma outra teoria que está contradizendo completamente aquilo que estava como sendo, de repente, a solução do momento. Então, na verdade, assim, a gente tem que ter base científica para tudo, sem dúvida nenhuma, mas é muito importante a gente estar aberto e antenado para as novas descobertas, né? Para os novos conhecimentos. E eu acho que isso é muito legal, isso é um papel muito legal da medicina funcional, né? E é o que a gente faz, na verdade, como um health coach, que eu acho que o objetivo principal é entender onde está a raiz do seu problema. Não adianta simplesmente a gente só ajustar a dose do seu remédio, entendeu? Então, você está com uma enxaqueca crônica, então vamos ajustar qual que vai ser o seu remédio. Mas espera aí, vamos olhar como que está o funcionamento do seu fígado, vamos olhar como que estão os seus processos de detoxificação. Eu acho que isso que é o super bacana, realmente, desse tipo de formação, que é uma formação que te dá a teoria, te dá o embasamento técnico, né? Nas suas várias vertentes, para você ver realmente tanto aquilo que você você acredita de uma forma que você tem uma habilidade maior para lidar especificamente com aquele grupo, né, ou com aquele nicho específico, mas de qualquer forma você tem um conhecimento para pegar pessoas com dificuldades diferentes e ajustar realmente, né? De que forma que você vai ajustar, justamente porque você teve contato com diversas teorias nutricionais diferentes, né? E geralmente o simples é o que mais funciona, né, Carla? Porque eu lembro assim, quando eu era criança, eu tinha muita dor de cabeça. E eu ia no médico, eu fazia exame, fiz ressonância, e faz isso, faz aquilo, me virava de ponta cabeça e eu não tinha nada, só tinha dor de cabeça. Em nenhum momento, nunca me perguntou ninguém me perguntou o que eu comia. E isso é uma falha, né? É uma coisa tão simples. O que você come, o que você coloca para dentro do seu corpo todos os dias. Não só no sentido de comida, né? E eu queria que você falasse também sobre esse conceito de comida primária e secundária que a gente aprende na escola.
Isso é muito legal, porque, por exemplo, isso tem a ver até bastante com a minha história especificamente. Mas para você, a gente falou um pouquinho do que é individualidade, que é uma das nossas premissas, né? Que a gente cuidar de uma pessoa e ajudar uma pessoa de acordo com a individualidade dela. Então, olhando essa pessoa, mas assim, todos os aspectos, a genética, olhando os comportamentos alimentares, olhando especificamente essa pessoa com relação se ela está com desequilíbrio hormonal, com relação à idade, com relação à ancestralidade dela. Então, assim, olhar essa pessoa com uma individualidade. Mas fora isso, dois conceitos que são muito importantes que a gente trabalha no Health Coach é a comida primária e a comida secundária. Né, que eu falo bastante com as minhas clientes que eu acho isso muito importante, que é o conceito realmente da gente nutrir o nosso corpo com o alimento certo, com o nutriente certo, e a gente nutrir a nossa mente, né? Com os pensamentos certos e com a gente cuidar especificamente de que forma, que tipo de ferramentas a gente pode ter para cuidar da nossa mente, né? Para gerar realmente um equilíbrio como um todo. Porque assim, o que eu sinto é que hoje em dia as pessoas elas se contentam com muito pouco, né? Elas falam assim, não, então tá bom, não, eu tenho saúde, porque eu não fico doente. Não é isso, gente. A gente ter saúde é a gente gozar, na verdade, de um estado mais pleno de bem-estar, né? Então, assim, isso tem a ver com o seu humor, com o seu nível de energia, com o Sua seu nível de disposição. foco, com a sua disposição. Então, não simplesmente pelo fato de você não ficar doente. Então, para a gente chegar nessa saúde mais plena, que é o que a gente busca, a gente tem que cuidar, sem dúvida nenhuma, da comida secundária, que a gente fala que é aquilo que você come, que é aquilo que efetivamente vai Você dentro põe do no seu prato. prato, que é aquilo que nutre os seus, digamos assim, o funcionamento dos seus sistemas bioquímicos e também aquilo que te nutre a sua mente, aquilo que nutre a sua alma, né? Então, assim, o que está faltando realmente, assim, para você cuidar? São os seus relacionamentos, é a sua atividade física, é a sua espiritualidade, é a sua carreira. Então, assim, a gente tem elementos que são mais subjetivos, mas que são importantíssimos para uma saúde mais plena. Então, eu acho isso muito legal, porque a nossa base, né, é exatamente isso, a gente cuidar de uma pessoa dessa forma, com essa visão mais integrativa, né? Porque, no fundo, não adianta. Eu falo assim, pode vir aqui né, quase que o Papa entregar para você uma dieta falando que, olha, se você comer isso aqui, você vai emagrecer e ficar saudável. Se a gente não entender realmente como que funciona isso dentro de você e a sua relação específica com a comida, não vai adiantar. A dieta vai ficar presa na geladeira, né? Então a Exatamente. gente precisa cuidar também da sua mente, entender o que está faltando para nutrir a sua mente, de que forma que a gente consegue ajudar isso, para a gente fazer realmente para gerar esse estado de saúde mais pleno e mais completo. E gerar uma transformação, né? Que venha de dentro para fora, né, Ana? Exatamente. Então, são as grandes vertentes de comida primária e comida secundária que Uhum. a gente gosta bastante, né? Sim, sim. E a comida primária, ela transpõe a comida Sem secundária. dúvida Então, não nenhuma. adianta você ser super saudável, come brócolis, toma suco verde, sendo que você nutre pensamentos negativos, você está num Exato, relacionamento abusivo, você trabalha num emprego que você não gosta, não aprende a exato, gostar. Então, exato. isso tudo faz com que você não consiga ser saudável. Então, esse conceito da comida primária, ele é muito mais forte do que a comida secundária. Sem dúvida, sem dúvida. Porque não adianta, né, Ana? Você pode, assim, muitas vezes você pode até estar comendo de forma saudável, mas assim, você não percebe que você está muitas vezes usando a comida para suprir o seu outro vazio. Então a comida pode Exato. até ser saudável, mas a sua relação específica com a comida ou a quantidade de comida saudável, eventualmente, está sendo utilizada como uma ferramenta para tapar o seu outro tipo de fome, né? Então, assim, a gente Uhum. precisa cuidar dos dois lados, né? Então, Sim, com isso é certeza. legal. Agora, Ana, conta pra gente, que eu acho que é uma coisa bacana, né?
nutricionista, o que que você acha, né? O que que é a diferença, né, do nosso trabalho para a diferença do trabalho das nutricionistas, que eu acho importante a gente ter isso em mente. Sim, é super importante falar sobre isso, porque no Brasil existe muita confusão achando que o health coach é nutricionista, e não é. Eu, por exemplo, sou farmacêutica, a Carla é advogada e nós somos health coaches e atuamos assim, moramos, né, nos Estados Unidos e atuamos dessa forma. No Brasil, a maioria das pessoas que faz o health coaching, existem algumas escolas de health coaching específicas, estão começando agora, que só aceitam profissionais da saúde. Então, eu não sei, existe aí uma certa confusão, porque o conceito de health coach em si é uma pessoa que ela vai te ajudar com seus objetivos em relação à saúde. Assim como um coach de carreira ou um life coach, quando você tem objetivos, ele vai digerir de uma forma que seja mais fácil para você implementar. Um health coach, ele pega os seus objetivos de saúde e faz de uma forma que seja mais fácil para você implementar, de acordo com a sua individualidade, o seu contexto, enfim. Só que o health coach, ele pode ter outros atributos. Eu, por exemplo, sou farmacêutica bioquímica, então eu me aprofundei no estudo de suplementação e de interpretação de exames. Então eu consigo, dentro da minha prática de health coach, colocar isso que está junto com a minha formação. Então, como é uma coisa muito ampla, acaba até sendo confundido. Mas tem health coaches que, como é o caso da Carla, que é mais especialista em o comer emocional, a parte, a parte psicológica, né, da compulsão e tudo isso. Então, é interessante que cada health coach tem meio que o seu nicho de especialização. E é muito importante você procurar um de acordo com o que você queira. E é importante dizer que o health coach, ele não prescreve dietas. Então, assim, quantidade de caloria, quantidade de micronutriente, macronutriente, isso um health coach não pode fazer. Quem faz é o nutricionista. Então, o health coach, ele pode dizer para você comer, variar mais os vegetais, a composição do prato pode dar também ajustes, pode passar lista de compra, receita, pode ser facilitador da informação. Uhum. Então, esse é o nosso papel. Nós somos um GPS para que o paciente, o cliente, chegue até o objetivo deles do ponto de vista de saúde. Então, o health coach não é nutricionista. Apesar de muitos nutricionistas no Brasil terem a formação de health coaching, o que também é muito legal, porque acaba lidando com toda essa parte emocional de comida primária e a comida secundária que tem o conhecimento técnico, também é Exatamente. Agora você veja, Ana, o que você está falando que eu acho muito bacana. Por exemplo, para quem não me conhece, a minha história, eu tenho realmente esse contato específico com o comer emocional desde a minha infância, embora eu nunca tenha sido obesa, em nenhum momento da minha vida. Aliás, muito pelo contrário, sempre fui, gostei de saber tudo sobre alimentação saudável, sempre fiz bastante exercício e tudo mais, mas a relação específica com a comida, esta parte emocional nunca foi boa. Tanto que eu falo que, assim, eu acho que realmente por uma bênção eu nunca fui eu poderia eventualmente ter sido até uma anoréxica, entendeu? Uma bulêmica. Eu acho que, assim, essa linha é muito tênue, né? Mas é importante as pessoas se despertarem com relação a entender como que nós nos relacionamos com a comida. Uhum. E em função, por exemplo, no meu trajeto, realmente, como eu sempre tive essa relação que sempre foi um pouco mais conturbada com a comida, então desde sempre eu tive que me aprofundar para tentar cuidar de mim. Eu sofri de síndrome do intestino irritável muitos anos. Eu sofri de crises de enxaqueca muitos anos. Então, realmente, assim, aí também veio essa minha outra parte de estudos, inclusive no Brasil, com relação à saúde dos intestinos, dessa ligação específica do teu emocional, que é muito importante, de que forma que ele afeta os teus intestinos e de que forma que você tem manifestações psicossomáticas no seu corpo, né? Então, é legal você falar isso, porque nenhuma das duas, nós somos nutricionistas específicas, mas assim, você vê, de acordo com a sua jornada, você vai seguir por uma área específica, né? Então, aí hoje, efetivamente, enfim, meu estudo, minha formação de health coaching e também seguindo, eu fiz uma especialização desse comer emocional, do emotional eating,
e estou fazendo agora de balanço hormonal, mas tudo realmente assim. É engraçado porque a vida dá sinais pra gente, né? O universo conversa com a gente sempre, né, de alguma forma. E hoje eu sei que as coisas que eu passei especificamente na minha vida me levaram para esse caminho, porque enfim, a gente segue uma determinada jornada na nossa vida, mas parece que a vida está sempre, o universo está sempre dando sinais. Seu caminho é por isso, estou colocando isto para você, né? É a Então, enfim, sincronicidade, né? exatamente. Então, é isso, mas de qualquer forma é muito legal o nosso trabalho quando ele acontece em parceria com as nutricionistas, né? Porque a gente Exato. cuida, como você falou, nós somos os facilitadores do trabalho, né? Sim, e eu acho importante também, Carla, falar que não é assim, health coach contra nutricionista. Não, Uma coisa não tem a ver com a outra e o trabalho em conjunto ele só acrescenta. Eu até já fiz exato. live aqui com nutricionista, frequento cursos com várias nutricionistas e eu acho que essa formação multidisciplinar em benefício da saúde só acrescenta. Só, Então não tem uma coisa contra a outra. Eu acho que não. quem se incomoda, na verdade, não deveria se incomodar, porque se existe espaço para health coach é porque existe a necessidade. É claro. Então, por Exato. exemplo, se um paciente ele vai no médico, o médico fala, você tem que fazer uma dieta cetogênica. Eu vi que a cetogênica de Portugal acabou de entrar. Tem que fazer uma dieta cetogênica. O paciente vai chegar e vai. Qual fonte o paciente vai buscar? Ele precisa de um coach, ele precisa de uma Exato. ajuda, alguém que guie nesse processo. Exato. Ou então alguém que vai numa nutricionista querendo mudar. Mas se a pessoa está fazendo tudo muito errado, fica muito difícil para ela pegar a dieta e implementar. Então, Exato. essa forma de facilitar a implementação das coisas é o papel do health coach. Senão a dieta vai ficar colada na geladeira e ninguém vai fazer. Exato. E eu queria até te falar o seguinte, Ana, não sei se você faz por aí, mas, por exemplo, aqui eu tenho uma parceria específica com uma nutricionista, porque em determinado momento em que eu estou cuidando de uma pessoa, em determinado momento, muitas vezes, às vezes, por exemplo, até se ela tem, às vezes, uma questão autoimune ou uma questão específica que ela quer. Então, assim, a gente já ultrapassou, digamos assim, não a barreira, mas a gente já avançou os degraus específicos dessa parte do Sim. emocional, de repente, de curar uma sensibilidade digestiva, sair de um estado crônico de inflamação digestiva. Quando a gente já saiu disso, muitas vezes a gente entra nessa outra parte específica, né? Chega um ponto que eu tenho que falar, agora você tem que ir para o nutricionista. Para pegar, mas é para fazer aquele ajuste mais fino. Então, é como se fosse a pessoa já entendeu o conceito, ela já vem de dentro dela querer ser saudável, mudar o padrão de comportamento, a relação com a comida e tudo mais, tal, tal, tal. Mas ela quer realmente fazer esse ajuste fino. Então, eu acho isso muito legal. Então, é um exemplo, assim, por exemplo, eu pratico aqui, que é uma parceria com a nutricionista e não tem nada demais, é super legal. Eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Com Todo certeza, mundo com sai ganhando. nutricionista, com nutrólogo, com endocrinologista, com todo mundo que trabalha nessa área de saúde, emagrecimento, seria legal ter uma parceria. Mas é que é muito novo ainda no Brasil. Aqui já é mais bem estabelecido. Mas estamos aí para trilhar esse caminho, né, cara? Mas você sabe uma coisa que é legal, por exemplo, aqui, bom, eu estou no Vale do Silício, né? Então você tem grandes empresas de tecnologia aqui que eles já contratam health coaches para deixar à disposição dos funcionários. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal, por exemplo, no caso da Apple, é bacana. E a gente fica sabendo disso aí no fundo, porque, por exemplo, a gente está no LinkedIn e recebe alguns, né, uns convites para participar, tudo mais de processo, porque é bacana essa mudança de mentalidade, né, que está tendo aqui, nesse sentido da empresa já disponibilizar para os funcionários, né, um health coach, para que seja esse facilitador para gerar essa vida mais saudável. Sim, porque também, pensando do ponto de vista de lucro, a prevenção é o melhor remédio. Claro. Porque a pessoa não vai faltar, não vai ficar doente, não vai gastar, não vai ficar afastada. Então, se você olhar para a saúde do ponto de vista de prevenção para os seus funcionários, você vai conseguir intervir antes dele ficar doente. Ou seja, a efetividade e produtividade é muito maior. Então, também tem esse ponto. É isso mesmo.
E também outra coisa legal é que agora nos Estados Unidos, em alguns estados, a consulta com o Health Coach já pode ser reembolsada através do convênio, ou paga através do convênio. E isso é muito legal, porque realmente a importância do Health Coach vem sendo mais discutida e amplamente comprovada. Então, isso é muito legal também. Mas é mesmo, né? Porque é uma mudança realmente de pensamento, né? De vamos cuidar, vamos tentar gerar saúde, ao invés de simplesmente ficar tratando a doença, né? Tratando de sintoma. Vamos ver o que está acontecendo, cuidar da raiz do problema, né? Isso acho que é... Sim. E Carla, você quer falar um pouquinho sobre a diferença de health coach e terapeuta? Porque também podemos esbarrar nessa outra opção. É verdade, né? Porque às vezes as pessoas perguntam. O que eu acho que assim é importante saber o seguinte: dentro da nossa formação, na nossa formação inicial, né? A gente tem uma formação específica sobre as teorias nutricionais e a gente tem uma formação de coaching, que eu acho que isso é muito legal, porque o coaching, ele te ajuda, na verdade, a cuidar, basicamente, é como se fosse te fazer as perguntas certas para você chegar a uma reflexão, né, sobre o que está impedindo você de chegar do ponto A ao ponto B, né, e, na verdade, gerar dentro de você esse desejo de seguir, de mudar e tudo mais. Então, quer dizer, assim, essa teoria do coaching, que é muito importante para a gente gerar uma transformação, é algo que a gente estuda a fundo no nosso programa, né? E o que acontece? Quando você... Eu acho que, assim, é um fato bem importante. A terapia, ela cuida muitas vezes, assim, de questões do seu passado que impactam o seu presente, né? Então, eu acho que isso é super importante. E a terapia em si, eu particularmente eu acho maravilhoso. Eu acho que todo mundo, de repente, deveria fazer um pouco na vida. Principalmente quem tem esse comer de fundo emocional. Exatamente. Né? É muito legal, é muito bacana. Eu já fiz e recomendo, né? E a gente, como Health Coach, o nosso objetivo é ajudar uma pessoa a entender o que está impactando ela no presente, pensando no objetivo dela para o futuro. Né? Então, é como se fosse assim, é claro que a gente faz umas reflexões específicas com relação ao que gerou, de repente, para você refletir alguns padrões do passado, para você pensar sobre algumas coisas que aconteceram na sua vida do passado que, de repente, estão te gerando comportamentos automáticos hoje. Então, ou sem dúvida crenças, nenhuma. Né? Exato. Então, sem dúvida nenhuma, a gente quer que você chegue à conclusão e entenda um pouquinho do reflexo, né, da importância, né, de determinadas coisas que aconteceram no passado que estão impactando o seu comportamento presente hoje. Mas o nosso objetivo principal é pegar qual é o seu... Onde você quer chegar, entendeu? Qual é a sua meta de saúde? O que você quer, o que efetivamente está te incomodando hoje e o que você quer, aonde você quer chegar. Então, para a gente traçar um plano específico para tirar você do ponto A para chegar no ponto B, entendeu? É analisar o seu presente, focando na sua meta futura. Então, inclusive, quando a gente tem também essa parceria da terapia com o Health Coach, também é muito legal, porque a terapia vai cuidar, na verdade, das questões do passado de uma forma mais concreta, né? E quando você está trabalhando isso de forma mais concreta, fica muito mais fácil para você mudar comportamentos automáticos, padrões automáticos, né, que você tem de comportamento que muitas vezes te auto-sabotam. Então as pessoas falam, mas, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? Eu sei que eu tenho que comer saudável, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei, mas por que eu não faço? Né? Isso é uma das coisas que a gente trabalha bastante nessa parte do comer emocional, porque é o ciclo que a gente cuida, né? Esse ciclo de estou me sentindo mal, estou me sentindo triste, deprimida, aí vou lá e vou comer para, na verdade, suprir uma carência emocional. Só que a pessoa faz isso de forma automática. E aí, conforme ela come, ela entra num ciclo de se achar culpada, porque ela é fracassada, não tem força de vontade, não tem nada. E aí, o que acontece? Ela come mais e come de novo, porque ela entrou neste ciclo, que é um ciclo sem fim.
né? E a gente precisa quebrar este padrão, né? E isso que é importante, entender o porquê que esse padrão de repetição automático de comportamento com relação à comida, por que que ele existe e de que formas, que ferramentas novas que a gente pode ajudar uma pessoa para que quando isso aconteça, ela consiga ter outros mecanismos, né? Para sair desses momentos, né, de tristeza sem recorrer à comida. Então, assim, eu acho que, em resumo, é bem importante a gente entender, né, que a terapia, sem dúvida nenhuma, é super importante, mas ela cuida realmente das suas questões do passado. E a gente, como health coach, a gente cuida de como a gente consegue ajustar o seu presente, né, para alcançar os seus objetivos de saúde futuros, né? Perfeito. Então, É isso mesmo. Acho que é bem Super bem explicado. interessante. Agora, Ana, me diz uma coisa e me fala, na sua opinião, por que que você acha que dietas não funcionam? As dietas tradicionais, por que que dieta, o conceito de dieta é uma coisa que está meio ultrapassado, né? Sim. Na verdade, a dieta, não existe uma dieta que funcione para todo mundo. Porque, primeira coisa, a bioindividualidade, ela é soberana. Então, o que funciona para Carla não funciona para Ana, que não funciona para o José. Nós somos indivíduos diferentes, com individualidades genéticas diferentes, com polimorfismos diferentes. Então, eu respondo a uma forma ao alimento, você pode responder a outra. Então, eu acredito que por curtos períodos de tempo, como estratégias nutricionais, você até pode, por um tempo, fazer uma low carb, uma cetogênica, que eu acho super válido, tentar um jejum intermitente da forma correta, como deve ser, não a febre que está se vendo, porque quando a gente abre hoje o Instagram, você vê um post sobre um shot, ou um post sobre um jejum de 36 horas. E parece que você está sempre atrás da informação, sempre perdendo algo. E aí começa a tentar as coisas mais do arco da velha para emagrecer, para ficar mais saudável. Sendo que, na verdade, a dieta que funciona é mudança de hábito. Então, você comer alimentos mais saudáveis, você ter um certo equilíbrio, tirar da sua rotina alimentos que não te fazem bem, que não te nutrem, que você tenha sensibilidade. Aí, testes de sensibilidade e alergia alimentar são super importantes para você ver. Eu estou estudando agora um pouco de genética, então a individualidade genética, saber qual o alimento que você metaboliza melhor é fundamental. Porque não adianta, às vezes, se você não metaboliza bem gordura, você fazer uma dieta cetogênica. Você vai ter uma dislipidemia se fizer isso a longo prazo. Então, a dieta, ela não funciona no sentido de não existe, assim, one size fits all, né? Não tem um tamanho que sirva para todo mundo. É, assim, customizado para cada pessoa. E outra coisa também em relação à dieta é que as pessoas, elas têm que entender que não é o nutricionista, não é o médico, não é o nutrólogo que vai resolver o seu problema. Eu sou Ana, quero emagrecer 5 quilos e vou no melhor profissional, vou pagar lá tudo para a pessoa me emagrecer. E não é assim. A gente só consegue emagrecer de uma forma estável e a longo prazo, né, contínua, se você estabelece hábitos de vida saudável. Então, a única forma de você não ter efeito sanfona é você fazer exercício. Porque se você emagrece 30, 40 quilos e você não começar a se exercitar, você vai voltar a engordar. O maior exemplo são vários pacientes que fazem a cirurgia bariátrica e voltam a engordar. Por quê? Porque não mudaram hábitos. Mudaram só o corpo. Ou às vezes ajustaram hábitos, sem dúvida nenhuma, porque a cirurgia bariátrica ela é bem agressiva, né? Mas na verdade elas não cuidaram, às vezes, da cabeça, né? Então, a cabeça, então ela fica numa batalha constante realmente com a cabeça, porque ela ainda tem a cabeça realmente do corpo dela antes, né? Só que agora o organismo dela não aceita. Sim, então e o fica hábito nessa batalha. É a sua crença transformada em ação. Exato. É isso que é o seu hábito. Então, se você não mudou a cabeça, você não mudou de hábitos. Você está comendo menos porque não te cabe mais. Exato. Senão você comeria. Tanto que tem pessoas que fazem bariátrica que tomam leite condensado para, né? Se encher, se preencher. Então, não adianta. É a mudança de hábito que faz o emagrecimento ou a longevidade, seja o que você
está buscando no ponto de vista de saúde, que seja um objetivo duradouro. Mas uma coisa que eu acho legal a gente falar também é que às vezes as pessoas não percebem que assim, quando a gente fala sobre dieta no sentido de regime, a gente tem que entender uma coisa, gente, o nosso cérebro funciona de uma determinada forma. Então, assim, o nosso cérebro, ele não sabe que a gente está querendo fazer dieta, entendeu? Então, e a natureza é mais esperta. É muito mais esperta. Então, assim, o nosso cérebro, assim, quando você começa a fazer uma restrição de comida, né, nesse sentido de que vou fazer dieta, agora vou fazer um regime, então vou comer menos. Então, o que que acontece? O teu cérebro, ele começa, ele ativa mecanismos dentro do seu corpo de autopreservação que são... Gente, é bioquímico isso. Não adianta você querer lutar. Você vai ter, efetivamente, você vai aumentar os seus hormônios do estresse, porque o teu corpo, na verdade, o teu cérebro vai imaginar que você está passando por uma restrição. Você pode estar, de repente, num deserto sem alimento. Então, ele vai deixar você mais pronto para lutar. Então, você vai subir o seu cortisol, efetivamente. Aí, você vai ter uma elevação do seu índice glicêmico, porque... Se você precisa estar pronto para lutar, porque o teu cérebro sente que você está num ambiente de ameaça, né, que você está sem comida, ele vai precisar deixar você com energia de fácil disponibilidade. Então, ele vai elevar o seu índice de açúcar no sangue. Aí, ele vai aumentar os seus hormônios da fome, porque se você está passando por você está neste ambiente hostil, o que que acontece? Você precisa ficar com a tua, digamos assim, os seus sentidos, né, mais aflorados no primeiro sentido de comida, seja pelo olfato, um cheiro, seja que você viu de longe uma comida, o teu cérebro quer te preservar, então ele quer deixar você mais ligado aonde tem comida, porque para você efetivamente sobreviver. Então, gente, nessa batalha contra o nosso instinto de sobrevivência, não tem jeito. A gente vai sair perdendo. Então, não tem... Ou você entende como que a nossa cabeça funciona, entende como que o seu organismo funciona, e faz uma parceria, exato, faz uma parceria, entende. Então, entende como que o seu cérebro tá. Então, assim, a gente precisa parar com essa mentalidade, não vou comer menos para emagrecer. Não, você tem que comer mais, mas você tem que comer a comida certa. Você tem que comer, você tem que dar para o seu corpo os nutrientes certos para ele. Sim. Vai, quimicamente falando, ele ter realmente... Eu acho que é uma série de fatores. Exato, né, exato. A restrição, o déficit calórico, ele é importante no emagrecimento. A gente não pode negar isso. Não, tudo bem, mas... não é o único fator. Não, mas assim, mas não é... O déficit calórico, na verdade, assim, se ele estiver balanceado nutricionalmente. Você entendeu? Então, para você ter um processo um processo de emagrecimento, sim, você precisa ter um déficit no geral, mas você também tem os outros aspectos, que tem a tua questão hormonal especificamente, você tem a questão da sua absorção, se os seus intestinos não estiverem funcionando de forma correta, você pode estar até comendo, tendo uma dieta super balanceada, mas você não vai estar absorvendo. Então, assim, o fato principal é, a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona. A gente precisa entrar em parceria com ele, e não em briga, e não em luta. Vou restringir, entendeu? Não mas a gente nada. Vou comer uma folha de alface. Resultados muito, muito imediatos. Exato. Esse é o problema. Porque se você ganhou um certo sobrepeso, isso foi ao longo de muitos anos, de alguns anos. Você não ganhou sobrepeso em 20 dias. Não. Né? Aí você quer emagrecer. Você quer emagrecer em 20 dias. E aí você faz dietas absurdas que vão colocar os seus hormônios jogando contra você. Exato. Porque vai ativar todos os mecanismos de luta ou fuga, aumenta o cortisol e o cortisol tranca a gordura dentro da célula. Totalmente. Aí que não perde mesmo. Totalmente. Porque você precisa ter, você precisa guardar, você precisa... Então, é a mensagem, o teu corpo quer te preservar. Tanto que a gordura acumulada, que é característica de quem tem cortisol alto, quem é muito abdominal, é na região abdominal. Por quê? Porque o seu corpo quer proteger os órgãos vitais. Exato. E atrás do braço, nas mulheres principalmente. E outro fator muito importante que eu tenho também visto mais recentemente é que a restrição calórica, o jejum intermitente, a restrição muito grande de carboidratos em mulheres tem um impacto diferente do que nos homens. Tem. Principalmente hormonal. Principalmente hormonal. Total hormonal, sim.
Então, é preciso também ter um certo cuidado com relação a isso. Porque até se você pegar um estudo que saiu recentemente, bem importante, comparando o jejum intermitente com restrição calórica, foram 2 grupos e o resultado foi que não se conseguiu comprovar que o jejum intermitente é superior à restrição calórica. Quando você olha o grupo, a maioria era de mulheres. Uhum. Então, isso não foi considerado em nenhum momento no estudo, mas as mulheres funcionam diferente com restrição calórica, porque o nosso DNA ele é programado para a nossa fertilidade. Totalmente, totalmente. E o homem não, na verdade. O homem tem essa geneticamente falando, essa já predisposição para fazer energia, utilizar a energia provinda da gordura de forma muito mais rápida. Porque se você pensar, o homem sempre foi o provedor, o caçador, entendeu? Então ele é que estava realmente, digamos assim, na mata para caçar. Entendeu? Então ele estava sob risco. Então o metabolismo dele já foi desenhado dessa forma para mesmo que ele esteja sem comer, ter esta facilidade para fazer a transformação de uma célula de gordura em energia. A mulher não. Se a gente pensar isso, gente, o que a gente precisa pensar nós, né, de acordo realmente assim, em nossa evolução. Não é com relação à nossa dieta de 200 anos dentro deste mundo industrial. Não, a gente tem que pensar, o homem está na Terra, acho que há 150 mil anos. Então, assim, é muito tempo. Nós somos aqui, a gente está conversando sobre uma pequena janelinha. Então, se a gente, sob esse ponto de vista mais evolucionista, a gente precisa entender de que forma que o nosso DNA, de que forma que a gente foi traçado, né? Programado especificamente. A mulher não. A mulher ela tem já essa disposição de acumular gordura, porque ela é a provedora, justamente porque ela é que vai gerar a nova vida, ela que vai fazer a preservação da espécie em si, né? Então, assim, são mecanismos diferentes. Então, isso tem a ver com a nossa bioindividualidade, né? Sim, de que forma e outra coisa que impacta muito é o estresse na mulher. Impacta muito mais. Muito. Então, assim, hoje em dia nós vivemos num ambiente totalmente hostil, se for pensar. Então, a mulher está o tempo todo sendo cobrada, tem toda a carga mental de ser uma boa profissional, de ter o corpo da moda, de ter isso, de ter que correr, de ter que ir no mercado. É tanto estímulo. E cuidar da família. Exato. O estresse nas mulheres, hoje, pelo menos nas clientes que eu encontro, e eu acho que você também, é algo que simplesmente está sendo ignorado, mas que é o fator fundamental que está impedindo a perda de peso das pessoas, principalmente as mulheres. Eu sinto que é porque, assim, existe uma autocobrança muito forte, né? E essa autocobrança que gera, na verdade, esse estresse crônico, que gera essa elevação mais crônica, efetivamente, de cortisol, né? E aí, o que acontece? Você tem todos os outros mecanismos que são abalados, que eles ficam impactados, né? Por isso. E a mulher, acho que, assim, ela lida de uma forma diferente, porque o homem, às vezes, eu acho que é como se fosse... Ele tem mais essa tendência de focar especificamente para resolver um problema e tudo mais, tal. E a mulher, ela pega tantas responsabilidades de uma vez e ela se cobra de uma forma tão séria e tão profunda, né? E que eu acho que isso tem um impacto maior, né? Acho que isso tem um impacto maior hormonalmente falando, né? Eu acho que isso é bem... Sim, e é uma coisa que é ignorada. Então, assim, é importante falar sobre isso. É importante falar como a gente deve desestressar. Eu encontro mulheres aqui, muitas pessoas que treinam me procuram e estão com síndrome de overtraining, estão estressados de tanto que treinam. Por quê? Porque essa cobrança que você falou é uma autocobrança muito forte, de ser perfeita, de fazer tudo, de correr a maratona. E, na verdade, tá uma linha muito tênue aí entre o ser saudável e você passar essa linha e você ainda deixar de ser saudável. Então, é importante falar sobre isso. E o legal, trazendo de volta para o Health Coaching, é que a gente considera essas outras esferas, né? A Patrícia está falando eu porque ela sabe, né, Patrícia? Realmente, eu também pensei em você.
Aliás, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente aqui, por favor, tá? Uhum. E é isso mesmo, Ana, porque eu acho que assim, essa autocobrança e muitas vezes, dentro desse padrão de autocobrança, o que que acontece? As pessoas acham que colocar ações assim de autocuidado, de você cuidar de você, é alguma coisa que assim é meio ou é secundário ou é egoísta, entendeu? E não é. Na verdade, assim, você tem que, dentro da sua rotina, você tem que se organizar, efetivamente, você tem que organizar o seu tempo e colocar você para se priorizar na sua agenda, porque isso, assim, a gente tem vários aspectos. Tem um aspecto emocional, que é muito importante, que vai nutrir sua alma, mas assim, fisiologicamente falando, quando você tem uma ação de autocuidado para você, você gera substâncias do bem-estar. E essas substâncias do bem-estar, que são importantíssimas, entendeu? Inclusive, elas passam uma mensagem específica para o teu corpo de que todos os órgãos podem funcionar de uma forma ótima, que você não está sob ameaça, que você está tudo bem. Então, assim, essa comunicação que a gente faz quando para o nosso cérebro, né, mandar para os nossos sistemas trabalharem, é muito legal. Se você está se cuidando, é porque está tudo bem. Entendeu? É porque o seu corpo pode trabalhar de uma forma boa, pode trabalhar, os sistemas podem trabalhar de uma forma ótima, porque você não está sob ameaça, você não está em estado de risco. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem. Não é mimimi, não. A gente precisa se cuidar e a gente precisa colocar ações. Cada um tem o seu tipo de autocuidado. Para uma pessoa pode ser uma atividade física, para outra pode ser uma massagem, para outra pode ser uma terapia, outra pode ser um tempo com as amigas. Ou pode ser não fazer nada. Ou pode ser não fazer nada. Para não fazer nada. Exato. Colocar exato. na gente tempo. Exato, pode ser não fazer nada. Mas, assim, é importante. A gente tem que cuidar da gente. Se a gente não cuidar dessa outra parte, a gente não vai estar bem para quem a gente ama e a gente vai impactar quimicamente, fisiologicamente os nossos sistemas. É legal a gente falar isso, né? Não, com certeza. Com Né? certeza que é o que a gente encara todos os dias, né, cara? É bem isso mesmo, né? Então, Porque aí a pessoa vem e fala assim, eu faço tudo certo, eu como Exato. certo, eu vou na academia, mas por que eu não Por que que eu não a matemática consigo não fecha? emagrecer? E aí eu falo que biologia, bioquímica, nutrição não é ciência exata, porque se fosse, aí a conta dava certo, mas não é ciência exata, é um sistema muito complexo. Mas uma coisa que eu queria só falar, puxando um parênteses aqui, que eu acho que é uma coisa também bem bacana, é que assim, as pessoas precisam se dar conta da importância da saúde dos intestinos. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas aqui, né, que falam, mas poxa, eu como tudo certinho, entendeu? E eu faço exercício, e tudo, mas assim, eu não consigo emagrecer. E quando você vai olhar, na verdade, a pessoa mais a fundo e a rotina dela, você vê que assim, que ela tá com uma desbiose seríssima intestinal. Então, o que que acontece? Se o seu intestino não está funcionando bem, você não absorve aquilo que você está comendo, entendeu? Então, assim, a saúde, especificamente a saúde dos seus intestinos, que ela é muito impactada, inclusive, pelo estresse, sem dúvida nenhuma, porque você, através do estresse, você pode entrar num padrão de permeabilidade intestinal, porque, na verdade, o seu intestino quer que você, se você está constantemente em estresse, o teu intestino, o teu corpo quer que você tenha energia de fácil disponibilidade no teu corpo, né, de forma rápida. Então, muitas vezes, o mecanismo que ele faz é ele abrir as paredes, na verdade, né, os ligamentos do teu intestino, para permitir que a comida chegue no seu sangue de forma mais rápida, né? Então, é super importante você cuidar da saúde do teu intestino, porque ele pode, sem dúvida nenhuma, te dar um sinal de que se você está comendo bem e não consegue emagrecer, então peraí, como que eu consigo saber né, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa de errado? O intestino é uma peça-chave que impacta tanto a nossa saúde, na verdade, né,
mental, porque tem a ver, mais de 80% da nossa serotonina é produzida pelo intestino, tem impacto hormonalmente falando no teu sistema imunológico, né, que é muito importante a gente saber disso, e toda a sua parte efetivamente nutricional, né, de absorção dos alimentos, né. Então, E a Ana Emília está perguntando aqui, como identificar se o meu intestino não está bem? Na verdade, uma mensagem muito fácil de notar é se você vai ao banheiro fazer número 2 todos os dias. É o ponto inicial, né? Tem um monte de outros, mas o ponto porque se você não vai no banheiro todos os dias, não tá legal. Já não tá legal. Pode ser falta de água, pode ser falta de fibra, pode ser alguma outra coisa. E também o formato do cocô. Existe até uma escala para isso. É até engraçado, né? Tem, mas é super importante. Tem que ser encarado de uma forma normal. Porque o cocô também é uma mensagem do seu corpo para você. E uma mensagem que vem lá de dentro. Assim como o xixi, né? Se o xixi tá muito amarelo, significa que você tá bebendo pouca água. E a gente esquece dessa mensagem óbvia. E o cocô também. Se ele tá ressecado, tá faltando água. Ou então, por que o bolo fecal tá ficando tanto tempo no intestino? Ou então, se tá muito líquido, por que tá passando tão rápido? Não tô absorvendo nutrientes, essa passagem tá muito rápida. Então, é importante você identificar primeiro pela sua qualidade da ocupação. Exato. Esse é o ponto inicial que tem que acontecer, né? Mas, na verdade, outra coisa que é importante as pessoas, né, entenderem, por exemplo, assim, se você come determinado alimento, logo na sequência você já se sente inchada, você já se sente estufada, você tem muitos gases, entendeu? Então, assim, se você começa a ter um padrão de reação alimentar esquisito, gente, tem que checar. Tem que checar. Sim. Tem que checar. E aí você tem que entender o seguinte, assim, eu falo que a nossa microbiota é como se fosse um jardim, né? E é mesmo um jardim. Você planta. E aí aquilo que você coloca dentro do seu corpo vai ser efetivamente assim, aquilo que vai. Você está dando a semente para aquilo que vai brotar. Se você está colocando comida boa, comida de verdade dentro do seu corpo, então assim, tirando as questões hormonais que podem influenciar, a sua tendência o seu jardim vai ser florescido realmente com bactérias, porque a gente tem mais de em torno de 4 quilos de bactérias dentro da gente, né? Então, assim, o nosso jardim de bactérias tende a ser de bactérias boas, que são aquelas que vão efetivamente produzir substâncias boas. Só que se o que você está colocando dentro do seu corpo realmente assim, não é comida de verdade, é coisa que o seu corpo não consegue quebrar, então é conservante, acidulante, alimento ultraprocessado, é muito açúcar, álcool em grande quantidade. Então, o que acontece? Você está colocando um alimento dentro de você que ele é realmente aquilo que vai proliferar as suas bactérias ruins, que são aquelas bactérias que geram os gases e que impedem a completa absorção dos nutrientes. Então, assim, a tua microbiota, ela vai refletir aquilo que as suas ações ao longo do tempo. Tem jeito de corrigir? Claro que tem. Tem sim. Então, tem protocolos para fazer, para você cuidar, você tem que entender se você tem um item que te inflama, e aí, se você identificar esse item que te inflama o teu intestino, aí você tem realmente que tirar esse item inflamatório. Então, assim, tem protocolos específicos para você cuidar na verdade, assim, curar uma eventual desbiose. Mas, assim, não é uma coisa do dia para a noite. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante, porque isso é uma das grandes causas, não só da pessoa não conseguir emagrecer, mas da pessoa, muitas vezes, ter questões autoimunes, da pessoa, efetivamente, assim, ter problemas até mentais. Hoje em dia já é sabido que você tem questões muito ligadas, por exemplo, autismos de crianças, com relação a problemas de absorção, na verdade, de permeabilidade intestinal. São crianças que têm questões, na verdade, intestinais, e principalmente assim com relação ao glúten, que é um alimento que ele tem uma tendência muito forte de causar inflamações, inclusive cerebrais. Então, assim, o intestino ele tem que ser olhado realmente com um cuidado muito especial, porque ele impacta diversas outras
áreas e diversos outros sistemas do nosso corpo. Sim. Tanto que na medicina funcional, a espinha dorsal da medicina funcional é o intestino, exato. porque ele está por trás como causa raiz de muitas outras circunstâncias. Exato. Um exemplo é anemia causada por inflamação. Exato. A pessoa pode desenvolver uma anemia porque ela está com uma desbiose intestinal. O intestino está permeável, gerando essa inflamação basal, né? E aí você aumenta uma proteína no fígado chamada epsidina e isso faz com que a sua absorção de ferro diminua muito. Então, sempre que eu peço exame de sangue de algumas clientes, a hemoglobina está baixa. Pode até não estar anêmica, né? Porque a anemia é abaixo de 11, mas está ali já perto do limite inferior. Por quê? Porque existe uma inflamação. Sim. E isso precisa ser tratado. É muito difícil hoje em dia uma pessoa não ter desbiose, porque o meio que a gente vive, né, Carla, é quase impossível. Exato. Exato. E aí você vê uma coisa, por exemplo, Ana, eu fiz recentemente o teste da minha microbiota, que tem aqui nos Estados Unidos. Eu fiz o Viome. E você vê, eu tenho um grau de permeabilidade intestinal. E eu, enfim, como super certinho, me utilizo de comidas fermentadas recentes, eu sigo um protocolo Eu acho que todo mundo tem um grau de desbiose. Então, assim, o que eu achei super legal, inclusive, desse teste de microbiota, que foi bem bacana, porque eu acho que assim, de acordo, óbvio, né, de acordo com as substâncias que eles encontraram dentro das fezes, eles dão, assim, primeiro, quais são os super suplementos para você que te ajudam nesse momento, né, a trazer de volta, a equilibrar de volta essa flora. Quais são os superalimentos e os alimentos que te provocam efetivamente que aumentam a sua inflamação. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pegando até aqui uma deixa que estão perguntando a respeito de kefir. O kefir é super bom. Você tem, assim, sob o ponto de vista de ser um alimento das bactérias, entendeu? Ele é super bom, mas depende. Porque, por exemplo, no meu caso especificamente, para vocês entenderem, dentro do meu teste, deu que kefir não era, principalmente kefir derivado do leite, porque você tem outros tipos de kefir, por exemplo, você tem de leite de vaca, né? Você tem kefir de leite de coco, você tem até kefir de água de coco. A maioria é de vaca, né? O mais comum. Mas, enfim, deu que, para mim, o tipo de reação que especificamente ele estava me causando não era bom para aquele padrão de microbiota que eu tenho hoje. Então, pode ser que, de repente, no futuro, vai me fazer bem. Então, mas hoje, efetivamente, pelo meu teste, disse que eu precisava, inclusive, parar de comer, diminuir, né? Parar de comer kefir nesse momento, porque ele não estava de acordo com o tipo de bactérias que eu tinha na minha microbiota nesse momento, não era bom. Então, assim, o que acontece? Principalmente porque, vamos supor, no Brasil ainda não se tem esse tipo de teste. Então, se não tem, gente, qual que é a grande sacada? É a gente se conectar com os sinais do nosso corpo. Não tem outro, assim, eu acho que isso é o primordial. Você tem que testar. E a gente sabe, gente, a gente tem aquelas deixas, a gente tem uma suspeita de que a gente come determinado alimento e ele causa uma reação na gente. O que eu vejo com as minhas pacientes que é o seguinte, muitas vezes Carla, as pessoas... só para te avisar, a gente tem 2 minutos e o Instagram vai chutar a gente para fora. Ai, então, tá bom, a live tá bom, termina depois de 1 hora, então vamos concluir também. Tá bom. Então, a gente precisa se conectar com os sinais do nosso corpo, porque o que acontece? E a gente é, digamos assim, o mestre dos nossos sinais, né? O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas têm medo de descobrir se elas têm alguma sensibilidade, alguma intolerância alimentar, porque elas têm um apego tão grande com um determinado alimento emocional que elas não querem saber, elas preferem, né, ficar na ignorância sobre aquele determinado problema. Mas aí a pessoa tem que saber que a saúde dela ela nunca vai ser plena enquanto você consumir os alimentos os quais você tem sensibilidade. Exato. Você tem que se conectar com os sinais do seu corpo para ver o que ele está te falando. E é claro, tem alguns protocolos de alguma dieta de alimentação específica, tem uns protocolos para você seguir nesse sentido de forma mais estruturada para descobrir, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante de tudo é isso, gente.
não tenham medo de investigar, não tenham medo de ir até, né, com relação, descobrir o que que você pode, o que que pode estar te causando esse estado mais inflamatório crônico, porque inflamação é a base da doença, né, Ana? De qualquer tipo de doença. Exatamente. Cada vez mais eu tenho certeza disso. É. Com certeza.